em Orlândia, interior paulista. Cidade com 40 mil habitantes. A 370 quilômetros de São Paulo. Terra natal do pastor evangélico e deputado federal pelo PSC, Partido Social Cristão, Marco Feliciano. Boa tarde, Roberto Cabrini, do SBT. Boa tarde, como vai, deputado? Tudo bem? Prazer. Deputado, esse, portanto, é o seu reduto. Aqui é o meu pequeno reino, né? Aqui eu sou rei de verdade. E aqui eu sou rei de uma casa com 5 mulheres. Ah, é? Esposa, 3 filhas e a sogra que mora comigo. A sua grande riqueza. Inclusive a sogra. A sogra, né? Para quem achou que a minha vida era perfeita. Brincadeira, minha sogra é mãe de Deus. Casada há quanto tempo? 23 anos desse ano. Um casamento feliz. Muito feliz. Casei com 19 anos. Casamento com o resto da vida. Casamento é um só. Nós aprendemos isso de berço, né? É o que você sempre defende. É a raiz do cristianismo, é a raiz de toda a civilização. Nos últimos anos, a demanda tocada pelos divórcios, isso acabou destruindo o que havia de amor dentro da sociedade. O polêmico deputado mostra seu lado colecionador. Eu tenho Batman, que é o cavaleiro mais conhecido de todos. Eu tenho aqui o Homem-Aranha em várias versões, também uma versão cômica. Eu tenho aqui como Spider-Man. Então são os super-heróis. Também tenho ali o Star Wars. Eu gosto do Darth Vader porque eu imito a voz dele. Ele dizia mais ou menos assim: I'm not a Darth Angel. Don't be afraid with my voice. Is she all right? Como é que se aprendeu a fazer essa voz? A minha voz é modulada desde criança. E dá pra sair até o Bob Esponja aqui. Ah, meu Deus. Você está fazendo político, pastor, virar criança de novo. Podemos ir fora do lado externo? Aqui nós temos a área de lazer da família, né? Aqui a gente faz o churrasco de vez em quando, tem a piscina que as crianças usam. Tem carpas aqui? Cadê as carpas? Elas procuram, olha lá, elas procuram os lugares. Olha, tem um monte de carpinho bem pequenininho aqui dentro. É um castelinho que eu fiz para as crianças. Na verdade é uma casa, os tijolos eram antigos, iam ser jogados fora. Eu aproveitei eles. Aqui é uma casa de bonecas, né? Eu tenho 3 bonecas, tenho 3 filhas, Karen, Catherine e Camille. E aqui tem as lembranças da infância delas, né? Então, os brinquedos, a minha casa é uma casa só tem mulher. O brinquedo sofisticado das filhas. O contraste com a infância pobre do pai. Vamos passar na igreja onde eu nasci e mostrar um pouquinho da cidade de Orlândia para vocês. Durante o passeio de carro pelas ruas de Orlândia, uma volta às origens. Marco Feliciano nasce em 12 de outubro de 1972, dia da padroeira do Brasil. Filho de mãe solteira, ele viveu nos fundos dessa casa. Com Dona Lúcia e outras 10 pessoas, entre tios, primos e o avô. Aqui nesse lugar, eu morava aqui, e aí eu fui ter 4 casinhas. Uma delas tem 2 pontos, uma casa de baixo, que obviamente não tem como. Passei fome, eu fui colocar essa parte no pé, 10 anos.
Como foi muito precoce tudo, eu fiz a primeira comunhão com 10 anos, quando nenhum menino fazia isso, tinha que ter 12. Eu fiz com 10, porque ele viu uma chamada em mim. Achava que eu ia ser um ministro, eu ia ser um padre. Só que aí com 12 anos eu me desviei da igreja católica. Aprendi muito aqui nesse lugar. Nesse pequeno salão, que hoje abriga um bar, ou então adolescente prega diante de um pequeno público. Essa portinha. Nessa portinha. Tínhamos uma mesinha de madeira e 20 cadeirinhas de madeira. Aqui eu dei os meus primeiros passos, abri a Bíblia pela primeira vez, errei muito, pregava coisa errada e as pessoas tinham paciência comigo. Estava aprendendo. 13 anos. Era o início de uma nova jornada na vida espiritual de Marco Feliciano. O pastor sua cabeça voltando aqui. É emocionante, você está me machucando meu coração aqui também. Eu comecei a ter a vontade de abrir essa porta e pregar de novo. O então pastor aprofunda seus estudos e se torna doutor em teologia. Todo o meu sentimento para Deus. É uma das etapas até fundar sua congregação, a Catedral do Avivamento, Assembleia de Deus. O ano é 2008. Eu saio na rua e vejo 2 homens barbados com a perna rapada beijando a boca um do outro. É a primeira vez que as minhas filhas pequenas veem. Hoje Marco está à frente de 14 templos. Os que vieram tristes não voltarão tristes para casa, Senhor. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. 9 pastores. E cerca de 3.000 fiéis. Hoje está presente em quantos estados? Não, olha, no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, nós temos uma igreja criada em Minas Gerais. É uma igreja em expansão? Eu não digo que é uma igreja de expansão, é uma igreja que cresce na vida. Eu não tenho intenção de me transformar numa média igreja. Não tenho essa intenção. A sua igreja não é tão grande, mas é ligada a uma potência que é a Assembleia de Deus. Graças a Deus, a Assembleia de Deus é a minha igreja mãe, sou orgulho, tenho orgulho de ser Assembleia mãe. Não conseguiria me ver como tendo nascido em outro tipo de movimento. A Assembleia de Deus, para mim, é uma igreja completa. É uma igreja que tem louvor, tem palavra, tem respeito. E é por isso que a nossa igreja, a nível nacional e internacional, está padecendo. Mas Deus, nesta hora final, há de tapar a boca desses homens e levantar uma nova geração de graça, de glória, de unção e de poder. Essa é a sede principal das suas igrejas. Essa é a sede da Catedral do Avivamento, da Assembleia de Deus. A igreja que Onde funciona a sua central. Isso. O que significa esse lugar para você? Bom, aqui, tudo nessa cidade, para mim, é um reencontro com o passado. Né? Esse terreno aqui onde a igreja está, por exemplo, fica do lado da casa de um empresário aqui do lado, que eu vim aqui engraxar os 12 pares de sapato dele, quando criança. E eu morava a 200 metros aqui. Então, quando nós conseguimos adquirir esse terreno, eu construí aqui, a princípio era uma loja. Eu construí uma loja para minha esposa e depois falei assim, não, nosso ramo não é roupa. Eu nasci para ser um ganhador de alma. Aí, em consonância com ela, nós fechamos com a loja e eu transformei a igreja e dei a igreja para a sociedade. Existe preconceito contra pastor que enriquece no Brasil? Ou se existe? Porque as pessoas acham Você enfrenta isso? enfrenta isso e muito. Inclusive, se você me permite, foi
veiculado um vídeo na internet onde eu apareço pedindo a senha do cartão para uma pessoa. A última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. O senhor pediu a senha do cartão de um fiel? Vou explicar aqui o porquê que eu fiz aqui. Qualquer pessoa que tenha bom senso e tenha um olhar crítico, mas seja equilibrado, vai ver que aquilo não passou de uma mera brincadeira. Nós estamos num evento missionário com mais de 100 mil pessoas. Esse evento missionário estava numa manhã missionária arrecadando fundos para cuidar de mais de 1.300 famílias que estão no campo. O senhor pediu a senha ao Samuel? Vou explicar. É como se fosse uma campanha, como tem pela televisão que ajuda crianças, que ajuda pessoas pobres, né? Então a igreja também faz isso. Nós não temos apoio de ninguém, só temos os nossos membros. Naquele momento era uma festa missionária. O clima era de paz, de tranquilidade. Uma pessoa veio e doou o cartão. Ela colocou o cartão dentro da salda. A salda é o momento que nós recolhemos a oferta. E o cartão veio parar na minha mão e eu chamei a pessoa pelo nome por 3 vezes. Isso ninguém mostrou. Eu falei, Samuel, vem buscar o seu cartão, que ele está aqui. Isso aqui é um documento. Vem buscar o seu cartão e não veio. Um momento de brincadeira. Eu falei, olha, doar o cartão sem a senha não adianta. Aí depois você não vai conseguir atingir. Deus castiga. Oi? Deus castiga. Eu falei, uma brincadeira, você pode ver que eu estou rindo. Então, existem coisas e coisas. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. O fim de semana é dividido entre a família e suas pregações. É um homem pé na estrada. A rotina do deputado em Brasília recomeça às terças-feiras. Começando a semana, a caminho de Brasília, parei aqui em Campinas para um compromisso e vamos para a luta, né? Brasília é quase como uma cova de leões. Muitos projetos, nós temos a CPI da Petrobras, eu faço parte dela. Uma parada em Campinas, no interior paulista. O de Marco é assediado pelo público. Gostei do cabelo, hein? Hora de ir, hora de partir. A dor do parto é triste, mas tem que partir. Valeu, tudo de bom para vocês, tá? Federal, centro do poder brasileiro. Brasília, manhã de uma terça-feira. Encontramos Feliciano em seu gabinete. Se tornar um parlamentar e decidir os rumos do país. Uma ideia que parecia não estar em seus planos. Esta gravação é de 2005, durante um encontro com missionários e sua igreja. Recebi 5 obrigações agora de 5 partidos em São Paulo querendo que eu saia candidato a deputado estadual e federal. A minha resposta foi essa: eu não me rebaixo. Nada contra os que já são, nada contra. É porque Deus me colocou numa estatura muito mais elevada. Está entendendo? 5 anos depois, o mesmo homem que um dia atacou os políticos. E hoje é um deles. O que aproximou o pastor Marco Feliciano da política foi a fé, a família e o meia-culpa. O meia-culpa porque, alguns anos atrás, eu pregava contra a política na igreja. Eu tenho um DVD gravado onde eu digo, se algum dia vocês me verem na política, sabem que eu apostatei da minha fé. Como eu era um formador de opinião, como ainda sou, eu levei uma geração inteira a odiar a política, porque eles acreditavam em tudo que eu dizia. Eu passei a olhar o prefeito da minha cidade, tem 42 fazendas de igual para igual. Esses 2 livros, eles norteiam o meu pensamento e a minha filosofia aqui dentro da Câmara. A Constituição Federal, ela norteia a vida do deputado e a Bíblia Sagrada, a vida do pastor Marco Feliciano. Aqui estão meus diplomas,
são muitos aí de formaturas. Esse aqui é o mais novo diploma que está aqui na casa, né? Que é o diploma de deputado dos votos 398.087 votos da eleição de 2014, meu primeiro mandato, do segundo mandato, quer dizer, tenho do primeiro mandato. Tem títulos aqui que eu recebi do país. Eu sou cidadão do Rio de Janeiro, recebi da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cidadão do estado de Cuiabá, do Mato Grosso, né, da cidade de Cuiabá, e outros títulos mais. Feliciano deixa o gabinete para seus muitos compromissos. Nós vamos primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou membro, e vou para o plenário grande, onde nós temos a ordem do dia e as votações principais. Hoje nós temos a votação final do texto da terceirização. Aqui nós estamos nas comissões, eu já vou parar aqui na primeira comissão. Aqui é um centro nervoso da Câmara dos Deputados. As grandes coisas acontecem aqui. Aqui é a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acabei de dar presença para dar quórum para que a comissão possa funcionar. A comissão precisa de um número X de deputados para funcionar. Os deputados, nós temos aqui hoje cerca de quase 100 ou 150 projetos sendo votados. O deputado olha a planilha, vê o que é de interesse dele e ele vem para cá para defender ou não o seu projeto. Não. É o plenário Ulisses Guimarães, que é o templo da democracia brasileira, é um plenário grande onde se resolvem e se votam os grandes projetos de interesse popular. Convido vocês para entrar lá comigo. A primeira vez que cheguei aqui foi emocionante. Primeiro porque eu vim lá da Vila Tatu, um menino que cortava cana, que apanhava laranja, que engraxava sapato, filho de uma mãe que não sabe ler nem escrever. Chega num lugar desse, que é o templo da democracia, onde tudo é resolvido, foi emocionante. Eu olhei para o céu e disse, foi o senhor que me trouxe para cá. Senhor presidente, senhor Gilberto Nascimento, a quem muito me orgulho tê-lo aí na presidência, que é do meu partido, meu mestre, e a quem eu tento aprender. Não há como negar. Nos corredores, ele é o centro das atenções. Entre uma foto e outra, um encontro com um aliado no discurso conservador. Esse aqui é o meu funcionário. É o cara, meu vice-presidente aqui. Esse aqui é o meu soldado. Valeu, capitão. E a pauta mais importante do dia, a CPI da Petrobras. Eu sou membro dessa CPI, eu na hora de votação, e aqui vai tomar o restante do meu dia. Reuniões que duram horas e que muitas vezes terminam no dia seguinte, sem uma decisão. Defendo porque eu fui dentro de mais de 20 presídios. E eu falei com todos os estupradores de crianças, os pedófilos que estavam lá dentro. Todos eles, sem exceção, me disseram que assim que saíssem da cadeia, a primeira coisa que fariam era procurar uma criança estuprada. Feliciano e seu histórico de polêmicas. Março de 2013. Eu tô de pé aqui, não tô? Do que adiantou toda aquela essa? Ele assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Vamos trabalhar com afinco e vamos mostrar para todas as pessoas que não existe o que eles estão dizendo, nem sobre racismo, nem sobre homofobia. Começa uma onda de protestos. A gente tá aqui para dizer fora Feliciano, que ele não nos representa, que ele saia daqui. A gente não pode ver que uma comissão histórica como essa, que lutou anos pelas minorias, por uma vida justa, por um país justo, digno, termine dessa maneira. Sob o comando de Marco Feliciano, as sessões viram palco de manifestações. A ordem dada é que para manter aqui dentro a ordem e a decência, entrem pessoas de bem, pessoas que sabem se manifestar de maneira silenciosa. Eu vou pedir
Mais uma vez, aos manifestantes, se calem, façam silêncio. Vocês podem não respeitar a mim, mas respeitem o deputado que está falando. Esta confissão, por favor. Eu vou pedir para que a polícia da casa, aquele senhor de barba, me chamou de racista. Isso é crime pelo Código Penal. Eu quero que a polícia faça alguma coisa acerca desse respeito. O senhor considera que foi praticamente expulso da Comissão dos Direitos Humanos? Tentaram, não conseguiram. Dado a situação que estamos vivendo aqui, eu poderia fazer várias coisas. E uma delas eu vou fazer nesse momento. Eu vou suspender essa sessão por 5 minutos e nós vamos trocar de plenário. Nós vamos para o plenário 11. Aí ninguém tem que ser arrancado aqui, só vai para o plenário 11. Deputados, a imprensa, assessores e os debatedores. Ok? Vamos para o plenário 11, porque lá teremos ordem e decência. Quem odeia Marco Feliciano? Aqueles que não me compreendem, cara. Eu acredito que hoje no Brasil, um grande grupo de ativistas que não compreendem a minha luta, ou que compreendem a minha luta e sabem do meu poder de persuasão, então não querem ir para um debate de ideias, então acho melhor achincalhar a minha imagem. E aqueles que vivem de idiotice. Nós vemos hoje uma geração idiotizada pela mídia social, que acredita em tudo que lê, em tudo que vê. Deus fez homem e mulher. Família, para ser família, precisa de um pai, uma mãe, e ambos geram seus filhos. É preciso que haja coerência. Não sou homofóbico. Quando o senhor diz que repudia suas práticas promíscuas, o senhor não está generalizando? Eu estou generalizando as práticas. As práticas são nocivas. A todos os homossexuais? As práticas homossexuais que eu falo são a sodomia. Aquilo que é não para o parlamentar, mas para não para o deputado, mas para o pastor, à luz da Bíblia, é condenável. E eu não posso falar uma coisa que contraria a minha fé. A Bíblia diz que a prática homossexual é promíscua, é reprovável. A Bíblia Sagrada diz, não sou eu quem digo. Então eu apenas sou o eco daquilo que eu li na palavra. Não sou contra o homossexual, sou contra as suas práticas, sou contra as suas promiscuidades. Eu não quero que as minhas filhas saiam na rua e vejam 2 homens barbados, com a perna rapada, beijando a boca um do outro. Querem beijar? Beijem dentro das suas casas. Querem fazer suas porcarias? Façam dentro dos seus quartos. A família brasileira tem que ser respeitada. Quando eu cheguei no parlamento, sofri preconceito de pessoas que acham que ali não é lugar de ter um religioso. Quando esquecem que a democracia é exatamente isso, é a pluralidade. Então, por que não um religioso ali dentro? Os meus votos foram votos, no primeiro mandato, segmentados. Eu tive mais de 200 mil votos do segmento que me conhecia. Depois, os votos dobraram no segundo mandato com 400 mil votos. E agora não são só votos evangélicos, são votos de pessoas que entenderam a minha luta, a minha ideia. Uma discussão dentro de um avião que termina em agressões. Eu estava dentro de um avião, esperaram eu sentar, esperaram o avião decolar, vieram perto de mim e deram tapa na minha cabeça. Queriam que eu reagisse. Começaram a dançar, se esfregar em mim. O que disseram, senhor? Falaram palavrões, claro. Pode falar, não tem problema. Me chamaram de gay rustido. Eu devia ter falado, não falei porque é o meu temperamento. Quer dizer que, então, eles podem chamar uma pessoa de gay. Uma pessoa que não é, se chamada de gay, vai presa. Então, são coisas que não dá para entender. Feliciano, pode esperar, a sua hora vai chegar. Feliciano, pode esperar, a sua hora vai chegar. Você não me representa, hein, Feliciano? Queridinha, minha família me aceita. Quantas vezes o senhor foi ameaçado de morte? Inúmeras vezes, cara. Por que razão? Quem ameaça o senhor? Os intolerantes, os que me acusam de intolerância. Dizem o quê? Dizem que vou lhe matar, vou colocar um revólver na sua boca, vou estuprar suas filhas, vou estuprar sua esposa, vou destruir as suas igrejas. Já apedrejaram a minha casa. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Setembro de 2013. Irmãos com a paz do Senhor.
O pastor Marco Feliciano prega em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Do seu lado, Duas meninas se destacam na multidão. enquanto a polícia militar... Elas estão sem camisa, apenas de sutiã, e se beijam. No meio de um culto. O pastor Marco Feliciano reage. Algemadas. A Guarda Civil, por favor. Não adianta fugir, a Guarda Civil está indo até aí, tá bom? Por que o senhor ordenou que duas homossexuais fossem presas dentro da sua igreja? Bom, primeiro que era um espaço religioso, era um local de culto, nós tínhamos ali mais de 20 mil evangélicos, senhoras, senhores, crianças, e nós fomos ali para cultuar. Elas foram avisadas antes que eu tomasse o microfone de que a polícia estava ali para proteger o ambiente. Foi citado o Código Penal no artigo 208, que diz que todo ambiente de culto e todo objeto de culto, ele tem que ser protegido. Defendia por ali porque nunca houve uma cura. Tratamento com homossexuais. Nunca houve tratamento. O senhor defendeu isso? Eu vou explicar para você. Acho que vai ser o único programa que eu vou conseguir explicar direito. Nunca houve cura para gay porque não é doença. A homossexualidade não é doença. Ela é um fenômeno de comportamento, é um fenômeno que precisa ser estudado. Ficou atribuído ao senhor considerar que gays sejam doentes, né? Exatamente. Que homossexualidade seria doença. Eu nunca disse isso. Quem ama o senhor? Quem me ama? O que o Brasil precisa saber? O Brasil tem que entender que os direitos humanos têm que ser para todos. Tudo isso em instantes, aqui no Conexão Repórter. Quem ama o senhor? Quem me ama? Olha, no país nós temos hoje cerca de 40 milhões de evangélicos que me conhecem diretamente. Me conhecem dos DVDs, dos CDs, da minha mídia social. Se não tenho o amor de todos, tenho a admiração deles. A minha família. Hoje, um sem número de católicos, de pessoas conservadoras que aprenderam a me ouvir e foram conhecer um pouco do Marco Feliciano. Sou muito querido no meio onde eu caminho. Os deputados, a maioria dos deputados que me conhecem, se tornaram mais que companheiros, amigos de verdade. Porque eu acho que eu consigo transmitir um pouco de tranquilidade e paz onde chego. Estou aqui nesse momento para um pequeno discurso, apenas para agradecer a oportunidade que o povo brasileiro, em especial do estado de São Paulo... O que o Brasil precisa saber? O Brasil tem que entender que os direitos humanos têm que ser para todos. Existe uma falácia quando falam sobre esse número de violência exacerbado contra os homossexuais. Existe violência, sim. Eu assisti um programa seu, você mostrou isso. Eu fiquei transtornado quando eu vi aqueles meninos dizerem que gays têm que morrer. Não existe isso. Violência tem que ser extirpada. Como é que o senhor vê esses grupos que pregam violência contra homossexuais? São criminosos, tem que estar atrás das grades de verdade. O senhor não concorda com isso? De maneira alguma, Cabrinho. Nenhum ser humano... Cabrinho, eu vou além. Nenhum animal irracional deve sofrer qualquer tipo de violência. Imagina um ser humano que é imagem e semelhança do Criador. Nenhum tipo de violência. Bem, Carolina, aqui está a riqueza. Quando está em casa, Marco Feliciano faz de tudo para se dedicar à mulher e às filhas. A do meio quieta, nem pensa que é Camila. O senhor sempre defendeu a família? Família é o porto seguro do ser humano. Eu sempre fui família e senti a ausência de boa parte da minha família porque eu fui criado com a minha mãe. Não tive pai. Mas criava um ambiente com 12 pessoas, todos os parentes moravam juntos. Então eu sei a importância da família permanecer. Porque mesmo você faltando a comida na mesa, se você tem a família junto, você tem força para produzir, para correr atrás dos sonhos, enfim. Então a família para mim é tudo. A Bíblia começa com a formação de uma família no Gênesis e termina em Apocalipse com casamento. Começa com casamento a Bíblia, Adão e Eva, e termina em Apocalipse com casamento entre Cristo e a Igreja. A Bíblia é a família. A família também sentiu na pele
as pressões e as ameaças vividas pelo então presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Não aceito isso, não aceito pressão. Pode gritar, pode espernear. E como é que foi isso para a família? Cabrinho, foi horrível, porque eu sabia onde eu tinha me metido, eu sabia, eu tinha pelo menos noção do que eu ia passar pelos meus posicionamentos e o que eu estava enfrentando. Nós estávamos enfrentando homossexuais, estávamos enfrentando ativistas extremamente preparados e financeiramente sustentados. Então a minha briga com eles era em outro nível. Mas quando eles viram que não conseguiram me atingir, passaram a tocar na família. E aí a família, tocou na família, todo ser humano, ele perde a estrutura. Cada um de vocês tem uma experiência dessa época. Qual foi a senhora? Para mim foi a indiferença da sociedade. Onde eu ia, percebi as pessoas olhando diferente para mim, comentando, ouvia até o nome dele, dizendo que era homofóbico, que era racista. A gente conhecendo sabia que não era nada disso. Então eu evitava até mesmo sair de casa. A verdade é que a senhora chegou a ficar doente? Sim, fiquei doente. Eu tive refluxo, eu não conseguia dormir mais. Comecei a tomar alguns remédios e foi difícil essa fase para mim, muito difícil. Para você, como é que foi? Foi difícil porque quando a gente estava na igreja de Franca, eles ficaram batendo no carro, e daí eu e a minha irmã mais nova, a gente ficou com muito medo disso, porque era estranho. Nesse episódio, os ativistas subiram em cima do nosso carro, tiraram a roupa, se esfregaram os órgãos genitais no vidro, as duas se enfiaram debaixo do banco. Eu não sabia o que fazer. A polícia ali, nem a polícia tinha coragem de mandar para fazer. Isso não é manifestação pacífica. Isso não é pregação de quem não é intolerante. Foram intolerantes comigo e com a minha família. Já conseguiu superar esse trauma? Hoje eu sei lidar melhor com isso. Hoje eu consigo relevar mais, ignorar, porque acho que o que importa é o que a gente pensa dele. Como as filhas do Marco Feliciano veem a questão da homossexualidade? É o que você vai ver a seguir, aqui no Conexão Repórter. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Eu encontro uma pessoa bem bonita do seu lado, a pegar nas mãos uns dos outros, enquanto a polícia militar que aqui está, dê um jeitinho naquelas duas garotas que estão beijando no meio de um culto. Aquelas duas meninas têm que sair daqui algemadas. A Guarda Civil, por favor. Não adianta fugir, a Guarda Civil está indo até aí, tá bom? Nunca houve cura para gay porque não é doença. A homossexualidade não é doença. Ela é um fenômeno de comportamento, é um fenômeno que precisa ser estudado. Uma pessoa pode ser julgada de acordo com a sua orientação sexual? Não ser julgada nem sua orientação sexual, nem pela cor da sua pele, nem pela opção de vida que ela fez. Nada disso. O ser humano tem que ser respeitado. É uma premissa cristã. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Agora, amar o próximo como a si mesmo não me dá a liberdade de dizer assim, olha, eu amo, então eu tenho que ser obrigado a aceitar. Porque um casal homossexual não pode prover amor para uma criança? No nosso país hoje tem 30 mil casais héteros na fila para adoção. 30 mil. Tem 5 mil crianças só para ser adotadas. E esses 30 mil casais héteros não conseguem adotar essas crianças. Então o problema é outro. Como as filhas do Marco Feliciano veem a questão da homossexualidade? Eu penso igual ao meu pai. E eu acho que se alguma de nós fôssemos, ele ia respeitar a gente do jeito que a gente seria. Eu acho que não ia ter diferença. Você tem preconceito contra homossexuais? E você? Eu acho a mesma coisa. Eu acho que tem que respeitar, sim, quem é homossexual ou não. É uma escolha ou fenômeno comportamental. Você tem amigas homossexuais? Não. Se tivesse, você aceitaria? Com certeza. Se uma delas fosse homossexual, você se sentiria culpado? Eu tentaria rever em qual momento da vida eu as desprotegi. Você acha que teria sido uma culpa sua? Com certeza, porque, como eu disse, ninguém está livre disso hoje no mundo que a gente vive. Eu estudei o fenômeno homossexual. De 100 pessoas que entrevistei, 90 tiveram abuso sexual na infância.
falta de uma estrutura familiar. É mais fácil termos um presidente evangélico ou um presidente homossexual? Acredito que um presidente evangélico tem um número de pessoas, né? Nosso país foi fundado à beira de uma cruz. Nosso país tem estados inteiros com nome católicos, cristãos. Por que não um homem com princípios? Até onde vai o crescimento da igreja evangélica? Olha, eu acredito que até o arrebatamento da igreja, que é uma doutrina que nós cremos, a igreja vai fazer história no país. Dentro de 10 anos, o IBGE diz que nós vamos ser mais da metade do país. Hoje nós já somos cerca de 40 milhões de habitantes. E assim ele segue seu caminho, discutido sempre, ignorado jamais. A Constituição, no artigo 226, é clara. Ela diz que casamento é entre homem e mulher. A Constituição não foi alterada. Então, essa não há uma discriminação? Não discriminação. O Constituinte da década de 80, ele compreendeu assim. O mundo não mudou? Vamos para o debate. Vamos para o debate. O senhor não é intransigente em relação a isso? De maneira alguma, vamos para o debate. Esse é o problema. O senhor poderia vir a aceitar, por exemplo, um casamento entre homossexuais? Não viria a aceitar, mas aceitaria ouvi-los e vamos contra-argumentar. Esse é, portanto, o Marco Feliciano. E essa é a sua vocação para dividir opiniões. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.